Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino. A novela Te Doy la Vida, protagonizada por José Ron, Jorge Salinas e Eva Cedeño, já se encontra em dublagem e, se tudo sair como planejado, deve ser anunciada como a substituta de Amores Verdadeiros. A novela é super recente, é de 2020, então eu comecei a pensar que outros sucessos mexicanos recentes o SBT deveria exibir também? Confira o programa de hoje. Antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. O Almanac Latino precisa da sua forcinha, então clique no sininho para ser avisado quando um novo conteúdo é postado. Te Doy la Vida, ou Te Dou a Vida, já brasileira do título, é a cara das novelas da tarde do SBT. Tem um forte apelo dramático e familiar e foi um dos grandes êxitos de 2020 no México e nos Estados Unidos. Olha só do que se trata. Um menino de 6 anos sofre de leucemia, o que faz com que os pais adotivos dele comecem uma busca pelo pai biológico que possa realizar um transplante de medula óssea. Esse homem é Pedro, personagem de José Ron, que nem imaginava que tinha um filho e se prontifica a ajudar. E a novela vai contar justamente as consequências dessa aproximação, já que além dos laços entre pai e filho que são criados, ainda surge uma história de amor entre Pedro e Helena, a mãe adotiva desse menino. Um melodrama daqueles com uma criança no meio não tinha como dar errado. Te Doy la Vida é uma produção de Lucero Soares e que, por incrível que pareça, é extremamente recente. Do catálogo da Televisa, a novela mais recente que o SBT exibiu num passado próximo foi Um Caminho para o Destino, de 2016, exibida no ano seguinte. Para não ser injusto com o SBT, eles também exibiram Betty a Feia em Nova York no início de 2020, quando não fazia muito do último capítulo nos Estados Unidos, mas quando as atrações inéditas exibidas recentemente datam de quase 10 anos atrás. E aí eu parei para pensar, tem sucessos recentes da Televisa com o perfil do que o SBT exibe? Eu digo isso porque a Televisa andou numa fase onde tentou se afastar do melodrama e na maioria das tentativas só fracassou. Agora é que eles estão retomando o caminho das novelas mais clássicas. E então eu fiz um recorte. Que novelas recentes, e quando eu digo recentes, quis dizer num corte de 5 anos pra cá, justamente a idade de Um Caminho para o Destino, o SBT podia exibir nas novelas da tarde? E eu repito, nas novelas da tarde, sem que a novela precisasse ser trucidada a cortes para caber no horário. Ah, e só para dar um spoiler, Te Doy la Vida tem apenas 82 capítulos. Ou seja, assim que a novela começar, os especuladores de plantão já vão começar as apostas sobre a sua substituta. E, em 2016, o produtor José Alberto Castro produziu o remake de uma história chilena, que batizou de Vino el Amor. A novela é protagonizada por Gabriel Soto e Irina Baeva, um casal que deu tão certo na ficção que detonou um verdadeiro escândalo atrás das câmeras, já que Gabriel terminou seu casamento com a atriz Geraldine Bazan para ficar com Irina Baeva na vida real. Mas vamos nos concentrar na história da novela. Depois de anos afastada da mãe e do irmão, a jovem Luciana está de volta aos vinhedos onde passou sua infância. O dono do lugar, Davi, está vivendo uma tremenda depressão pela morte da sua esposa. O encontro dos dois vai provocar rusgas, tretas e, óbvio, o surgimento de uma grande história de amor. Vino el Amor veio justamente em meio ao início das tentativas da Televisa de mudar o perfil dessas novelas, se inspirando em séries, formatos mais ousados, fugindo um pouco do melodrama. Adivinha, porém, qual novela se saiu melhor? Vino el Amor ainda preserva a essência do folhetim, por isso eu acredito que ela poderia se dar bem no Brasil. Só tem um porém. A novela aborda algumas questões da imigração mexicana nos Estados Unidos, já que a novela se passa na região da fronteira entre México e Estados Unidos. Às vezes eu acho que o SBT pensa que o público é burro de não sacar que as novelas não se passam no Brasil, e sim no México, já que geralmente na dublagem eles tentam esconder o nome das cidades, dos lugares,
e nessa isso fica praticamente impossível esconder. No México, a substituta Divino Amor ampliou ainda mais os índices de audiência do horário. Enamorándome de Ramón é outra novela que eu acredito que iria bem aqui. A história já está disponível dublada no catálogo do serviço de streaming da Gigo TV, com a tradução literal do seu título, Apaixonando-me por Ramón, um nome que talvez eu trocaria na TV aberta. A novela é protagonizada por Esmeralda Pimentel e José Ron, produzida por Lucero Soares. José Ron e Lucero Soares, aliás, fizeram uma trilogia de novelas juntos e a terceira é Te Dou a Vida. Em Ramón, a trama é a seguinte: os pais de Fabiola, Esmeralda Pimentel, morrem num acidente de avião, mas eles haviam contratado um seguro de vida milionário. O que eles não falaram pra ninguém é que eles deixaram essa pequena fortuna no nome da empregada da casa, Juana, personagem da atriz Marisol Del Olmo. Isso traz inúmeras desconfianças entre todos os membros da família, que estão loucos pra botar a mão nesse dinheiro. A situação piora quando o filho da Juana, o Ramón do título, aparece, deixando Fabiola dividida entre o amor e o ódio. Uma curiosidade a respeito dessa história é que ela se trata de um remake de uma novela venezuelana. Até aí, que novidade! Que novela mexicana que não é remake de alguma coisa? Praticamente nenhuma. Mas a curiosidade é que a versão original da história, Tomasa Te Quiero, trazia a empregada da casa como a grande protagonista da novela. Quando Lucero Soares transpôs a novela para o México, mexeu uns pauzinhos e transformou o filho dela e a filha dos patrões nos mocinhos da história. Acontece que Fabiola tinha um perfil bem detestável de moça fútil, mesquinha, tão ambiciosa quanto todos os membros da família. Mas Enamorándome de Ramón usa esse perfil para transformar a protagonista num tipo menos previsível de mocinha. E a novela é super leve, a cara dos fins de tarde do SBT, por isso a minha indicação. Ainda em 2017, o produtor Juan Osorio deu continuidade a uma série de comédias familiares produzidas para Barra Noturna, e nesse ano emplacou um dos seus sucessos mais populares. Mi marido tiene familia é outra novela que toda hora eu recomendo, mas é porque de fato a novela é super legal e tem tudo para agradar por aqui. Robert e Julieta, personagens de Daniel Arenas e Zúria Vega, que já são figurinhas conhecidas no Brasil, são um casal que aluga uma casa num condomínio onde mora a barulhenta família Córcega, pais e filhos intrometidos que não dão um minuto de paz pro par de jovens. Não demora muito, um segredo é revelado. Resulta que Robert é o filho que a família Córcega buscou por anos. A partir daí, uma crônica familiar da melhor qualidade se desenrolou, e a novela foi um grande sucesso. E o mais curioso é que a adaptação transformou uma história coreana numa autêntica novela mexicana. É impossível você não se identificar com as histórias da família Córcega, que são muito familiares para quem é da América Latina. Tanto que em 2018 ganhou uma sequência chamada Mi marido tiene más familia. E o destaque dessa segunda leva de capítulos é que, além de incorporar novos personagens, fez surgir o primeiro casalzinho adolescente gay do México, Aristóteles e Temo. O chip foi tanto que eles viraram os Aristemo, segurando ainda mais o interesse pela novela e acabaram gerando um spin-off, que é quando surge uma nova novelinha derivada de uma outra. Voltando um pouquinho para 2017, foi nesse ano que a Televisa produziu o remake da novela Esmeralda. O produtor, Inácio Sada, foi responsável por levar ao ar Sin Tu Mirada, a mais recente versão do clássico original de Délia Fiadio. E depois do sucesso da versão venezuelana, mexicana e da brasileira desse mesmo enredo, não tem por que Sin Tu Mirada não ir bem por aqui. Até porque nessa releitura, protagonizada por Cláudia Martim e Osvaldo de León, a adaptação esteve a cargo de Gabriela Ortigosa, que tentou ao máximo manter o equilíbrio entre se manter fiel ao texto de origem e ao mesmo tempo modernizar a novela para os dias de hoje. Algumas questões da antiga Esmeralda se mantiveram em todas as versões até então, só que já estavam muito datadas para a história emplacar hoje em dia. Talvez ainda assim
muita gente ainda acha a novela excessivamente fantasiosa, machista, o que até explique que a novela não repetiu o êxito avassalador das anteriores, mas eu acredito que ela ainda assim tem boas chances de ir bem por aqui. Até porque, como eu disse, salvo a versão originalíssima, que é da década de 1970, o SBT exibiu todas as outras versões produzidas pro mesmo argumento. Ah, e dessa vez a mocinha não tem um nome de uma pedra? Tem sim. Marina, a protagonista, a Cláudia Martim, recebeu esse nome por conta dos brincos de água marina dados pra parteira no dia do seu nascimento, naquela troca de bebês que desata todo o drama que vai desenrolar a história. E para finalizar, eu curtiria citar duas novelas que mostram como é possível mesclar o folhetim mais clássico com temáticas dos dias de hoje e conseguir fazer sucesso. E pasmem, não são um remake de nada. A proposta de Rocio Campo, a produtora do projeto, é criar novelas originais com 4 mulheres como protagonistas, realçando o empoderamento feminino. Na primeira leva, Vencer el Miedo, o casal principal é formado por Paulina Goto e Danilo Carreira. A história começa quando a mocinha Marcela se envolve no roubo de um veículo, sem imaginar que no porta-malas estava o corpo de um empresário que foi assassinado. Após 3 anos de cadeia, Marcela sai com a missão de provar sua inocência e desvendar os responsáveis pelo crime. Apesar da premissa soar um pouco policial, a novela é sobretudo uma trama que aborda questões relevantes como assédio sexual, o despertar sexual e o bullying. Tudo isso produzido por uma faixa vespertina, o que garante até um caráter educativo para essa história, que alcançou bastante sucesso. Além disso, a novela foi bem curtinha, ficou apenas 9 semanas no ar, mantendo ritmo e qualidade, tanto que ela abriu o caminho para Vencer el Desamor, que é uma espécie de continuação, mas com personagens próprios, habitando o mesmo universo dramatúrgico. O que eu quero dizer com isso? Alguns personagens de Vencer el Miedo chegam a aparecer em Vencer el Desamor, mas a história é totalmente outra. Essa segunda novela entrou no ar no mesmo ano, com alguns meses de diferença. O foco, novamente, são 4 novas mulheres. Dessa vez, elas possuem ainda mais diferenças entre si, mas vão ter que conviver para superar os problemas que surgem no enredo da novela. O elenco, dessa vez, é encabeçado por Cláudia Álvares, Daniela Romo, Júlia Urbini e Valentina Busurro. E o galã da novela é interpretado por David Cepeda. A trama principal é mais ou menos a seguinte: Bárbara, Daniela Romo, é uma respeitável mãe de família, que ao ficar viúva, descobre alguns segredos espinhosos sobre o marido. Ela também vive uma relação conflituosa com a sua nora, Ariadna, papel da Cláudia Álvares, uma mulher que também enfrenta problemas no casamento com o marido e que, para complicar, ele ainda abandona ela, fazendo com que Ariadna se interesse pelo cunhado. Vencer el Desamor foi um sucesso ainda maior que Vencer el Miedo, porque mescla perfeitamente uma novela que o público consegue se identificar sem abrir mão dos elementos mais fundamentais do folhetim. Rocio Campo já sacou que esse é o caminho do êxito daqui pra frente, e que bom que ela tá investindo em novelas 100% originais. Tanto que agora em julho já começa a terceira parte do projeto, chamada Vencer el Passado. Dessa vez outro elenco de peso vai ser reunido: Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Érica Buenfil e muito mais. Bom, se Vencer el Passado também fizer sucesso, pode acrescentar sem medo aqui nessa lista das novelas que são a cara das novelas da tarde. Só espero que, de fato, o SBT se anime a seguir investindo em histórias inéditas para exibição no Brasil. Chega de tanta reprise. Quando a gente acha que já se livrou, lá vem a Maricruz de novo. Você tem mais alguma sugestão inédita para colocar aqui nos comentários? Até já sei que vão dizer 3 vezes Ana, mas um dia eu conto porque eu tenho quase certeza que essa novela não iria bem por aqui. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até o próximo Almanac Latino.